para começar essa sequência aqui com vocês, estou eu aqui hoje, vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem. Eu sou Pedro Alves, eu sou professor na F-Stop lá de Taubaté, na unidade ali de Taubaté, e eu tenho prazer em dizer que eu já fui aluno da F-Stop, uma das primeiras turmas que nós tivemos em Taubaté. Aprendi conteúdos maravilhosos, abriu minha mente. Eu já fotografava lá na época que eu fui procurar o curso e foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu já tinha feito alguns outros cursos, alguns workshops, mas você entender realmente como funciona o equipamento, como tirar o melhor desse equipamento que você tem aí na sua mão, que você pretende comprar, até você mesmo que quer comprar uma câmera, né? Que câmera comprar? Eu estou começando agora e a gente tem uma linha de sair comprando tudo. A gente que é fotógrafo iniciante sai comprando tudo, porque a gente não tem essa orientação. E na F-Stop, eu tive essa orientação, eu aprendi a manusear de forma correta o meu equipamento, de extrair o melhor desse equipamento que a gente paga caro, né? E que a gente quer extrair o melhor dele, certo? Então, eu fui aluno ali da F-Stop, faço diversos cursos até hoje em dia, porque a gente não pode parar de estudar nunca. Você que já estudou, você que já fotografa hoje em dia, não pode parar de estudar, você tem que sempre estar se atualizando. O mercado está aí, todo mundo está se atualizando. Se você ficar para trás, você vai perder o mercado, tá? E nós aqui da F-Stop trazemos também workshops a todo momento para os alunos, ex-alunos, pessoas que não são nossos alunos, mas querem se especializar em algum nicho de mercado. Então, vem conhecer a gente também, segue aí nós nas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que a gente tem aqui na F-Stop, tá? Eu sou fotógrafo, eu atuo, além de dar aula de fotografia na F-Stop, eu sou fotógrafo. Meu mercado de trabalho é o ensaio sensual feminino, né, o qual eu trabalho já há algum tempo, mas eu não vou ficar falando de mercado de trabalho aqui não, porque amanhã, no finalzinho, eu vou falar para vocês sobre a agenda que nós vamos ter. Amanhã vamos ter aqui a live sobre mercado de trabalho, tá? Então eu só estou dizendo para vocês que o meu ramo hoje é o ramo de fotografia sensual, a qual eu já estou aí há uns 2, 3 anos nesse mercado. Eu já estou na fotografia há uns 6, 7 anos, mas eu comecei nesse mercado há uns 3 anos, mais ou menos, para cá, tá? Em 2017, ali para cá, eu comecei nesse mercado. Mas amanhã, não perde esse mesmo horário, falar sobre o mercado da fotografia. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um pouco da história da fotografia. Não é somente você comprar a sua câmera, fazer cursos, né, se especializar numa área que você quer, mas é legal você conhecer também, para você ter know-how, né, para você ter até bate-papo, né? Imagina você chegar num evento, num congresso de fotografia, e as pessoas conversando sobre a história da fotografia, e você ali com aquela cara de perdido, né? Então é sempre bom você trazer um pouco dessa história da arte que é a fotografia, e isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui nessa live. No nosso curso, na F-Stop, a primeira coisa que a gente sempre conversa um pouco também com os alunos é sobre a história, devido a essa importância que nós acreditamos de o fotógrafo ser formado por completo, e não simplesmente aquele fotógrafo que vai, sim, fazer uma excelente foto, que vai fazer uma excelente edição na sua fotografia, vai ficar uma composição linda, porém, aquele fotógrafo que desconhece a história por trás dessa arte. Né? Por acaso você já viu alguém que pinta, desconhecer a arte da pintura, dos museus e tudo mais? Então, por isso que a gente está trazendo como primeira live aqui para vocês um pouco da história da fotografia, tá? Bom, a fotografia, como nós conhecemos ela hoje, ela demorou vários anos de pesquisa, desenvolvimento para chegar nas câmeras que nós temos hoje, que são as câmeras digitais, né, tecnicamente chamadas de DSLR, certo? Mas até chegar nessa câmera que você tem aí hoje, ou que você está pensando em comprar, foi uma longa história. Foi uma longa pesquisa feita por diversas pessoas, um evoluindo cada vez mais o que o outro já havia criado, assim como tudo na ciência, porque a fotografia é uma ciência, e foram pesquisando e se desenvolvendo
e a fotografia foi se tornar popular ali por meios do século XIX, tá? Mais para o finzinho mesmo, em 1850, 1870, que a fotografia foi se tornar popular. Aí você pode parar e falar assim, Pedro, mas você falou certo? Você falou 1800, é isso mesmo? Sim, 1870 você já tinha máquinas fotográficas. Obviamente que ela não tem nada a ver com isso que você tem aí hoje, ou que você quer adquirir para você, tá? Ela era um equipamento gigantesco, que não tinha tanta nitidez. Vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Não sai daí que vocês vão saber tudo sobre isso, tá? A primeira fotografia, propriamente dita, que seria a gente ver uma imagem registrada em um papel, que na verdade não era um papel, né? Ela era metálico na época, foi um francês que fez, tá? O nome dele era Joseph Niepce, certo? Que por volta de 1826 foi a primeira pessoa a registrar uma fotografia para mostrar para outras pessoas. Tá? Que tinha essa capacidade de mostrar para outras pessoas. Porém, ele fez algo que não dava para ser visto muito, por quê? Por desconhecimento, ele não sabia que o filme queimava, né? Coisa que hoje em dia já é óbvio para a gente. As pessoas que trabalharam ou que conheceram o filme fotográfico sabem que se você não guardar, não armazenar de forma correta, você vai velar o filme, que é o termo técnico correto, mas queimar o filme. Então ele não conseguiu mostrar para ninguém, porque depois de um tempo, a luz ao qual ficou exposta a placa acabou sumindo completamente a imagem. Quem realmente levou a público uma foto, né, uma imagem registrada fora de um equipamento, foi um fotógrafo chamado Mande Daguerre, tá? Outro francês que, por volta ali de 1830, 1840, ele fez os primeiros estudos e revelou a primeira foto. Ele até deu o nome desse equipamento com o sobrenome dele, que era Daguerre, ele chamou de daguerreótipo. Tá? Esse era o nome da primeira máquina fotográfica, o daguerreótipo. E foi exatamente no dia 19 de agosto de 1939, que Daguerre levou essa foto até a Academia de Ciência e Academia de Belas Artes de Paris, onde ele apresentou ao público ali presente, que eram cientistas, artistas, pintores da época, a primeira fotografia que ele tinha feito com o daguerreótipo. Tá? E por isso, exatamente por isso, não sei se você sabia, mas agora você vai ficar sabendo, que no dia 19 de agosto nós comemoramos o Dia Mundial da Fotografia. Por mais que a fotografia já havia sido mostrada e feita anteriormente a esse 19 de agosto de 39, ficou registrado, por ser na Academia de Belas Artes de Paris, como o Dia Mundial da Fotografia. Então, todos os anos, em 19 de agosto, nós comemoramos o Dia Mundial da Fotografia, que, aliás, quarta-feira agora é exatamente o derradeiro dia. Há exatos 181 anos atrás, Daguerre estava apresentando na Academia de Belas Artes de Paris a sua primeira foto e mostrando para todos que era capaz de se registrar aquilo lá. Mas a fotografia, mesmo como a gente conhece hoje em dia, veio antes, como eu falei, em 16, o Niepce já fazia uma foto, mas o que Niepce fazia, ele criou uma técnica que era chamada na época de heliografia. A heliografia, se você pegar a palavra em si, ela quer dizer escrever com o sol. Tá? Então, ele pegava uma solução, tá, de mistura química, era um betume ali que ele fazia, e quando ele expunha isso ao sol, essa parte química no metal, ela marcava, tá, a imagem que estivesse vindo através de um pequeno orifício que incidia a luz nessa placa, certo? O problema é que ele ainda não tinha percebido que, para revelar essa foto, que é o termo que a gente utiliza há, no máximo, 20 anos aí, tá? Ou 40 anos, esse termo,
Para revelar, ele tinha que, a partir do momento que ele registrou, ele tinha que limpar o excesso desse material químico, senão a foto ia continuar sendo registrada. Então ele fez o registro, ele visualizou a imagem, e quando ele guardou e foi retirar para mostrar para as pessoas, ali ficou tudo preto. Tá? Por não remover esse material químico, a luz, por mais que não fosse a luz direta do sol, continuou fazendo toda a parte química ali naquele pedaço de metal e foi registrando a imagem em tudo, tá? E aí em 26, tá, que foi quando ele foi feito a primeira fotografia que conseguiu se mostrar para todo mundo, tá? Que daí em 39 foi onde Daguerre levou lá. Daguerre trabalhou junto com o Niepce. Eles não eram amigos ali, mas eles eram cientistas que trabalhavam nessa parte da fotografia na época, e eles trabalharam juntos. Niepce, por volta de 33, veio a óbito, e Daguerre prosseguiu até chegar em 1839, e é 1800, tá? Eu gosto de falar muito bem isso, porque tem gente que acha que a fotografia é algo muito novo, e não é. Que ele levou e foi contemplado como a primeira fotografia do ano, tá? Quando o daguerreóptico foi apresentado, aquilo tomou conta de vários outros que estavam pesquisando essa arte, esse equipamento que viria a ser chamado de máquina fotográfica até então, tá? E aí, um inglês com o sobrenome de Talbot, ele foi o primeiro a conseguir registrar de uma forma diferente a imagem. Então, ele não fez simplesmente um registro em uma placa, ele conseguiu reproduzir aquela imagem, tá? Em vez de uma chapa de metal, ele utilizou um papel. Então ele pegou uma folha de papel que era sensibilizado com material químico e depois ele passava água salgada, água salinizada para remover esse material químico, e isso daí conseguia fazer com que a imagem ficasse registrada durante muito tempo naquele papel, tá? Esse processo foi batizado de calótipo, certo? E essa imagem que foi tirada, deixa eu só lembrar, não coloquei data aqui para vocês, mas lá atrás também, ela está até hoje em exposição em uma universidade de Austin, no Texas. Então, para você ver, mais de 180 anos depois, essa imagem revelada pelo inglês Talbot está ainda em exposição numa universidade do Texas, tá? E ele foi quem criou a técnica que foi durante muitos anos utilizada, que é a técnica da câmera escura. O que é a câmera escura? Muitos de vocês já devem ter visto em filmes, em museu, aquele fotógrafo que chegava com aquela caixa gigantesca, colocava a cara ali atrás, né, e fazia aquele flash que quase tacava fogo em todo mundo, que explodia. Era magnésio que era utilizado na época, e muitos fotógrafos até se feriram com essa parte do flash. Então, essa caixa, que tinha uma lente acoplada à frente, ela era chamada de caixa escura, tá? E ali dentro você colocava o filme, esse papel desse fotógrafo inglês, do Talbot, e a luz que incidia, vindo através do orifício, ia fazendo ia fazendo toda a reação química no papel, e depois ele lavava para ficar de vez aquela imagem ali, tá? Em 1850, começou a surgir diversas outras técnicas fotográficas, certo? E em uma delas, se utilizava não mais papel e nem metal, e sim uma placa de vidro, tá? Essa placa de vidro, ela tinha nitrato de celulose, que na verdade é um tipo de papel, e nitrato de prata, que era o que fazia a sensibilização da celulose, era a prata, e depois removia a prata e ficava ali a foto. Obviamente, essas fotos só eram preto e brancas, né? Você não tinha cor, exatamente por isso, porque era simplesmente um papel sensibilizado, não tinha mais nada. É como se você pegasse e colocasse uma sombra, né, no papel, e depois que você tirasse o que está fazendo a sombra, aquilo ficasse registrado ali no papel, tá? Por isso que tudo era preto e branco. Mas imagina você, fotógrafo hoje em dia, sair com placas de vidro por aí para fotografar, né? Aquele peso, caixas e caixas. Então não era nada prático, ainda não era popularizado você fazer fotos por muitos lugares. Era aquela coisa de você ir até o fotógrafo sempre, nunca o fotógrafo vinha até você, porque ali no estúdio dele, né, na casa onde ele fotografava,
ele tinha as placas de vidro e tudo mais ali, mas essas placas já reproduziam fotos muito boas. Então, esse tipo de fotografia ficou muito conhecido pela qualidade das fotos que ela conseguia reproduzir, tá? Em 1854, um outro francês, o Disdere, ele criou o primeiro equipamento que conseguia tirar mais de uma foto por vez. Tá? Então, imagina, você colocava um vidro, fazia uma foto, tirava o vidro, colocava outro, fazia outra foto. Disdere criou um equipamento que ele conseguia fazer até 10 fotos sem precisar ficar removendo. Tá? Ele usou diversas lentes, ele já introduziu diversas lentes, que hoje a gente conhece, né, como grande-angulares, como as teleobjetivas. Então, ele já introduziu isso para cada tipo de foto que ele fosse fazer. Se tivesse mais pessoas, ele utilizava o que a gente hoje conhece como uma grande angular, mas se era algo que fosse um retrato de alguém mais famoso ali na época, ele conseguia usar uma teleobjetiva para fechar um pouco mais e fazer uma composição um pouco melhor. Tá? Ele atuava diretamente em Paris, o Disdere, mas ele ficou tão conhecido e tão mais popularizado o equipamento dele, que ele abriu filiais deles em Londres, Madrid, e foi espalhando essa técnica e popularizando ela um pouco mais na Europa, tá? Com o passar dos anos, foram vendo que essa arte, essa parte fotográfica daria certo, e é onde surgiu a Kodak, que muitos conhecem até hoje, era a grandiosa na época das máquinas de filme, né? E ele criou, foi George Eastman, que foi o criador ali da Kodak. Ele era banqueiro na época, mas se interessava por isso, e foi ele quem popularizou a fotografia, tá? Então foi por volta de 1890 que foi onde ele patenteou o primeiro filme que guardava em rolo. Então foi ele quem criou aquele filmezinho. Pode ser que você aí é mais novo, não conhece isso, mas era um filme que você desenrolava ele ficava tudo ali dentro, tá? Tinha até 100 fotos possíveis para se tirar, tá bom? Durante os anos seguintes, vários outros modelos foram sendo criados com essa possibilidade que o Eastman criou de ter filme em rolo e as câmeras reduzindo de tamanho, foi se tornando possível a venda desse tipo de equipamento às pessoas mais comuns, que foi uma febre. Em meados de 1900, 1920, começou a febre das pessoas irem até as lojas e comprarem as Kodaks que tinham, né? As Nikons que já estavam surgindo, e a Canon também, a Shia, que depois acabou virando a Pentax, né? Que foi uma grande marca até então, foi popularizando um pouco mais. E essas câmeras, elas introduziram uma nova tecnologia que era a chamada TLR, e a SLR. Você falou, opa, Pedro, SLR, isso daí me lembra alguma coisa? Sim, porque as câmeras que nós temos hoje são as chamadas DSLR. Mas o que era uma TLR e uma SLR? A TLR, ela usava duas lentes refletidas para que o fotógrafo pudesse enxergar o que a lente estava enxergando. É a mesma coisa que acontece nas câmeras hoje em dia, tá? Na parte de conteúdo técnico, que nós vamos trazer aqui também durante essas lives para vocês, vai ser explicado isso para você também, o que é a diferença entre uma câmera com espelho e uma mirrorless, que são as mais atuais hoje em dia. Mas as TLRs e as SLRs, elas já tinham esse espelho que pegava a imagem e levava ela para o olho do fotógrafo. Ela não era que nem hoje em dia, que, vamos supor, né? A minha câmera está aqui, a lente está apontando para lá, só de eu olhar aqui eu já vejo o que a minha lente está vendo. Na época, essas câmeras, o fotógrafo ele olhava em cima dela. Então, o espelho trazia aqui e ele via o que a lente estava enxergando. No momento que ele dava o clique para tirar a foto, esse espelho saía da frente, deixava sensível o filme e o filme registrava aquilo que estava à frente da lente. Tá? Então é muito parecido com a técnica que nós temos hoje, porém muito mais simples e bem mais difícil. A visão que ele tinha nesse espelho superior era muito ruim, coisa dele nem conseguir ver direito. Ele tinha que ter o olho treinado, qualquer reflexo de luz forte que tivesse um pouquinho ali fora, já era ruim para ele conseguir ver. E ele tinha que ficar ali de 25 a 30 segundos
que é o que a gente chama hoje de velocidade, de exposição para conseguir registrar uma foto, tá? E esse filme fotográfico, ele tinha em média de 10 por 12 centímetros, tá? Então imagina o tamanho da câmera, para ter um papel de 10 por 12, e ele já era do tamanho que a foto saía, porque não revelava, né? Você tirava o papel dali, então ela ainda era grande, tá? Bom, com o passar dos tempos, né, ali em 1970, então a gente já está um pouquinho mais recente na história, foi lançada uma câmera que fez muito sucesso, que foi a chamada Speed Graphic, tá? Ela foi tão utilizada, mas tão utilizada por jornalistas, eles amavam essa câmera, porque ela era portátil, você conseguia tirar várias fotos nela, que você reconhecia na época um fotógrafo só por ele estar com essa Speed Graphic pendurada no peito. Tá? Então você estava em um lugar, via uma câmera Speed Graphic, cara é jornalista. Tá? Era fato isso. Mas ainda era complicado porque ela ainda tinha um sistema que você tinha que ficar removendo, tá, o filme de trás dela a cada foto que você fazia. Então imagina quantas fotos foram perdidas até se conseguir aperfeiçoar esse tipo de fotografia, tá? Com o advento do filme 35mm, que foi usado durante muito tempo, a Kodak lançou um filme 70mm também, que tinha o específico uma câmera dela, mas o filme que mais ficou marcado, que até hoje o sensor das nossas câmeras traz esse tamanho, era um filme de 35mm, tá? Então, ela foi patenteada, os 35mm, na primeira década ali de 1900, tá? 1905, 1908, mas ela se tornou popular, por mais que tinha uma patente, o governo comprou e popularizou isso, que acabou tornando possível vários outros fabricantes fazerem o uso desse filme 35mm. E foi ele que proporcionou o que a gente conhece hoje como câmera compacta, certo? Ele que deu essa possibilidade, e o sucesso dele foi estrondoso, foi muito maior do que qualquer outro formato que tinha vindo anteriormente, tá? A primeira câmera que saiu utilizando esse filme 35mm foi uma câmera soviética, que ela era fabricada ali em 34 e 35, e depois uma empresa alemã desenvolveu uma outra câmera também que já utilizava esses filmes de 35mm. Na década de 50, surgem as que hoje são gigantes, Nikon, Canon, a Yashica também, que até hoje ela não é tão conhecida no mercado, mas ela ainda é uma grande potência no mercado de fotografia, e a Pentax, que antigamente ela surgiu com o nome de Ashi, certo? E depois ela trocou para o nome de Pentax, que eram SLRs de 35mm, tá? Então essa SLR já era aquela câmera que os avós, né, os nossos avós, tios mais velhos aí, têm em casa, que você já olhava por trás da câmera aqui, certo? Então, ao olhar aqui, você já via o que a lente estava visualizando, e ao clicar aqui, você liberava o espelho, sensibilizando o filme que estava alinhado ali com a lente, tá? Com tudo isso passando, não parou a inovação, e veio a primeira câmera de foto instantânea lançada no mercado em 1948 pela empresa que levou até, que a câmera leva o nome dela até hoje, a Polaroid. Tá? Então isso foi algo indescritível na evolução da fotografia, que era você fazer a foto e no momento que você fazia a foto, você já tinha ela revelada ali na sua mão e poderia dar de presente ali na hora para alguém, registrar momentos com a sua família e fazer a foto no momento que você estava ali retirando aquela foto. Até hoje isso é muito popular, existem várias câmeras hoje em dia que usam esse sistema Polaroid, e a gente acaba chamando o sistema de Polaroid sempre. Você fala assim, vou comprar uma câmera Polaroid. Não é nem da marca Polaroid, mas é porque você sabe que ela revela a foto instantaneamente, tá? E aí, na década de 60, foi trazida muita inovação. Começou a popularizar demais as câmeras. Foi lançado os flashes ali para 1940. Então, você conseguia fazer fotos melhores ali, sem luz, em aniversários dentro de casa, tá? E foi quem
quem realmente popularizou a ideia da fotografia foi a Kodak, tá? Então, foi eles que levaram isso para o mercado, porém, com o advento da câmera digital, que isso já remete ali em 1970, 1980, tá? Que foi surgindo essa ideia de você não utilizar mais um filme fotográfico, e sim você passar para um sensor eletrônico que faria a captação da luz, convertendo tudo aquilo em imagem e possibilitando o que a gente tem hoje em dia, que são as DSLRs, que esse D que nós temos aí hoje é exatamente o digital, tá? Então, continua aquele mesmo sistema lá da SLR de antigamente, porém com um D da parte digital. Mas é graças a tudo isso também que hoje você vai comprar um celular, né, e você consegue tirar fotos com esse celular. Não é a mesma qualidade de ser fotografado com a câmera, mas você consegue fazer registros até com o celular. Lembra que lá atrás, pessoas começaram com câmeras que pesavam de 4 a 8 quilos. É isso mesmo que você escutou. As primeiras câmeras pesavam de 4 a 8 quilos. Imagina você sair, né? Imagina você hoje, fotógrafo, que sai aí para fazer um casamento, com uma caixa pesando 8 quilos para fazer o casamento durante 4, 5 horas ali, né? Não tem a menor possibilidade, mas foi graças a esses equipamentos que a gente conseguiu hoje ter essa possibilidade de ter essas câmeras digitais na nossa mão. A primeira foto colorida a se conhecer, tudo isso que eu falei para vocês são as fotos preto e branco, ela veio por volta de 1861, tá? Mas esse colorido, na verdade, não era o que a gente tem hoje de todas as cores, tá? Um físico escocês chamado Maxwell, ele utilizava as cores, o RGB, né, o vermelho, o azul e o verde, para fazer a foto em cores, tá? Perdão, então não era algo que você via as cores, né? Como você enxerga hoje aqui, fazendo o vídeo aqui, você consegue distinguir cores aqui, né? Não era isso, mas ela não era mais aquele preto em branco, tá? Então era algo que você conseguia já identificar cores ali, certo? Tiveram várias outras cientistas que utilizaram isso, e isso foi migrado para o cinema. Então, por mais que muitas vezes a gente não conecta essa coisa da fotografia com o cinema, e aí é muito errado isso, tá? Porque o cinema, ele é a fotografia, porém é aquela fotografia feita em sequência, que ao passar, você consegue ver movimento naquilo, mas nada mais é do que uma fotografia, tanto que o Oscar, hoje em dia, nós temos a parte de melhor fotografia. E para você que é fotógrafo, fica mais uma dica cultural da fotografia aí, que é assistir a esses filmes que são indicados ou que ganham prêmios de melhor fotografia, para você entender um pouquinho de como isso funciona. Tá? É algo que a gente fala muito com os nossos alunos, para você criar composição, né, para você criar uma foto bonita e não ser aquela foto que você vê qualquer pessoa tirando, certo? Então, essa união foi muito paralela ali das câmeras fotográficas com as filmadoras. E essa parte colorida proporcionou também ao cinema fazer as primeiras captações de imagem utilizando cor. Não era nada, como eu disse, como a gente vê hoje, mas era algo um pouco melhor de se visualizar, tá? Aqui no Brasil, né, para contar um pouquinho da história da fotografia nossa aqui no Brasil, do surgimento da fotografia no Brasil, que foi um francês chamado Antoine Florence, que fez pesquisas na mesma época que da Guerre, aquele primeiro que fez as pesquisas e que levou a primeira foto em 1839 na Academia de Artes de Paris. Esse francês aqui em Campinas, tá, pertinho aqui no interior de São Paulo, estava desenvolvendo também essa técnica de registrar imagens em placas planas, tá? Então foi ele quem iniciou os estudos aqui no Brasil, certo? Ele veio para o Brasil através de viagens e fez toda a pesquisa dele aqui, tá? E dessa maneira, né, a fotografia começou também a ser pesquisada e desenvolvida aqui no Brasil. Porém, tudo que nós temos de tecnologia, de invenções, vieram de fora, certo?
Não foi nada criado aqui no Brasil, né? Foi tudo vindo de fora. E só para vocês terem uma ideia agora de falar de capacidade de câmeras, né? Eu contei um pouquinho da história geral para vocês, do surgimento, como foram as primeiras câmeras, né? A primeira tecnologia a ser utilizada até os dias de hoje, que nós temos as DSLRs. Mas para conhecer, para vocês saberem um pouquinho também da capacidade dessas câmeras. As primeiras câmeras a registrar imagens, elas registravam imagens em 0,04 megapixels. Sim, você ouviu correto, 0,04 megapixels. Hoje nós temos celulares aí que nos dão 24, 30 megapixels numa câmera e as câmeras fotográficas nos davam 0,04. A primeira SLR, que já tinha um sistema tecnológico muito similar ao que tem hoje, ela já tinha 1 megapixel. Né? Então você conseguia registrar uma imagem utilizando 1 megapixel, a qualidade já era um pouco melhor do que 0,04, mas ainda não chegava aos pés das 24, 18 megapixels que nós temos hoje em dia. E você conseguia, com as primeiras câmeras digitais, guardar em média 250 fotos utilizando o formato de arquivo JPG, ok? Então, imagina hoje, se você jogar um cartão nem pegando muito grande, mas de 64 GB numa câmera hoje, se você for fotografar em JPG, né, ou JPEG, para quem conhece com esse nome, você vai conseguir aí mais de 2.000 fotos, 8.000 fotos muitas vezes. E na época você tinha essas 256 fotos para fazer o seu trabalho fotográfico, tá? Então, eu não vou ficar entrando muito em termo técnico. Se você ainda não está entendendo muito o que eu estou falando, o que é megapixel, Pedro? Que espelho é esse que você está falando? Que eu nunca vi isso na câmera. Como é que funciona essa coisa? É importante ter megapixel ou não? A gente vai falar sobre isso todos esses outros dias que nós estivemos falando aqui nessas lives, tá bom? Então, por isso que eu não estou entrando muito nessa parte técnica, estou falando hoje mais da história da fotografia para você conhecer um pouco. Então, se você aí conhece fotografia ou quer conhecer um pouco mais, fica ligado, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês da agenda, tá? Eu só quero terminar aqui da história para já falar para você dessa parte da agenda que a gente vai ter durante todos esses dias, tá bom? Bom, então a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre o flash, né? Algo tão importante para a gente hoje, né? Esse carinha aqui, quem é fotógrafo aí de lugares fechados, sabe quão importante esse cara estar aqui no nosso dia a dia do trabalho. Mas ele, quando foi criado, gente, ele era algo tão inflamável que muito fotógrafo, ao tirar a foto, ele acabava tendo queimaduras de 3º grau, tá? De tão perigoso que era isso. Por volta de 1930, que foi surgindo a tecnologia do flash utilizando lâmpada, que daí também era algo que disparava e acabava, certo? E por volta de 80, 90, que foram surgindo mesmo os flashes, não exatamente como a gente conhece hoje, mas muito similar. Hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, certo? Então, quando você pegar a sua câmera aí na mão, tá? Acoplar o seu flash, colocar a sua lente, lembre-se de toda essa história que passou aí, até chegar hoje em dia nessa coisa linda que a gente faz aí 1.000, 2.000 fotos, consegue ver aqui antes se a foto ficou boa ou não, coisa que os fotógrafos antigamente só saberiam se a foto saiu correta, com foco, com a exposição certa na hora que fosse fazer a revelação dessas fotos. Tá? Então é legal você conhecer a história para também valorizar um pouco o seu equipamento. Né? Não ser só aquela coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos. Não é só apertar um botão. Né? Tem muita coisa por trás disso e é isso que a gente vai trazer para vocês aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história da fotografia. Para mim foi um prazer falar aqui com vocês, contar um pouco, de uma maneira um pouco mais resumida, sobre essa história dessa arte que é incrível. Tá?